Pai do Senhor a todos, eu sou Paulinho, estou usando para o canal aqui mais um vídeo, mais uma palavra para vossos corações. Amém? A palavra que estou trazendo para vocês hoje fica no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, seu capítulo 7, a partir do seu versículo 11. Amém? Lucas 7, 11. A palavra do Senhor vai dizer exatamente assim, ó. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e a numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam chegando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus se ressentiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, Deus respeitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Essa palavra que eu estou trazendo para vocês hoje, ele é meio conhecida pelas igrejas, né? Sobre a viúva de Naim, que perdeu seu filho. E uma grande multidão seguia, imagina, um enterro. E com certeza Jesus chegando então na cidade de Naim, e aquela grande coisa, aquela grande movimentação, algo que chama a atenção, algo que chamou a atenção da cidade. E Jesus chega. E eu creio que Jesus chegou, e como Jesus chega em qualquer lugar, para um milagre acontecer, ele não chegou lá por chegar, mas ele chegou para fazer uma coisa. E ele já sabia que alguém precisava. Talvez a viúva de Naim, ele já estava pensando assim: tem uma viúva lá que perdeu um filho, porque Jesus era homem de oração. Então, com certeza, ele já sabia. Todos os lugares que ele tinha um propósito. Tinha pessoas que necessitavam que de uma cura, ou de algum milagre, ou de alguma conversa simples, uma palavra, porque Jesus também ensinava. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ler os evangelhos. Sabe, hoje, eu lendo João vai terminar o livro falando assim, que eu só escrevi só essas coisas, só nesses 21 capítulos. Só que não deu para escrever tudo, porque se escrever tudo, é tanto livro que nem vai caber no mundo. Que a palavra de Deus renova cada dia, e cada coisa que tem, cada explicação. Você vê que tem tantos textos tão conhecidos, que são tão pregados, mas sempre tem uma coisa nova. E a palavra não volta vazia. Amém? E falando desse texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa viúva tinha um filho, o único filho. Ou seja, ela já perdeu o marido. E ela perdeu o filho. Agora ela perde o filho. E na cultura judaica, um filho homem do sexo masculino era uma honra para a mãe, uma honra ter um filho homem. E isso é a cultura judaica, assim como foi com Ana. Foi uma honra ela ter Samuel, como Deus abençoou que ela tivesse um filho. E além de ela perder o marido, agora ela perde o seu único filho. Ou seja, ela fica sozinha. Ela ia ficar sozinha, melhor dizendo. E sobre a morte do filho, eu quero trocar figurinhas com a morte espiritual. Sabe? Certa vez eu aprendi uma coisa assim, que existem duas mortes, né? A morte física e a morte espiritual.
Só que a pior morte é espiritual. Porque a morte física, se você estiver bem com Jesus, você sobe, é só uma passagem para ir para o céu. Mas a morte espiritual, e é sobre essa morte espiritual que eu quero falar. Talvez você esteja morto espiritualmente, morto para Deus. E a pior morte é a morte espiritual. Sabe? Quando você se converte, quando você está buscando a Deus, você ouve a pregação, queima no seu coração o louvor, você sente a presença de Deus ali no culto. Cada culto não é normal, aquela adoração, aquele amor por Jesus, quando você ora, quando você busca. Mas quando se apaga, isso é terrível. Quando você morre espiritualmente. Parece que tudo é normal, parece que você vai pro culto como se fosse só um ritual. Eu vou, depois volto. Aí eu vou no outro dia de novo. Tipo, foi domingo, agora eu vou quarta-feira. Quarta-feira tem culto também. E depois eu vou lá, e depois volto e do mesmo jeito, e não muda mais nada. Às vezes você tá no pecado, porque o pecado nos esfria também. Algo te esfria. Algo você deixou ter liberdade na sua vida que te esfriou. E se trouxe a morte espiritualmente, que se afastou você cada vez mais de Deus. E hoje você não consegue mais orar, não consegue mais buscar. Quando canta o louvor, não é como antes que você adorava, levantava as mãos, chorava na presença de Deus. Não é mais uma pregação que era uau, é só uma simples pregação e você não sente mais diferença nenhuma. Quando Deus fala, você não sente a presença de Deus, você não sente mais aquele amor, você não sente mais as coisas de Deus, as coisas espirituais de Deus. Isso é terrível. E aquela viúva, ela se entristeceu, ela chorou, como qualquer mãe. Uma mãe pode ter 10 filhos, se ela perder uma, ela vai se entristecer. Olha só. E eu quero trazer essa mulher como se fosse Deus, como o Espírito Santo. Porque Deus se entristece com um crente que é morto espiritualmente. Porque esse homem, essa pessoa, esse ser humano que está morto espiritualmente, ele podia honrar a Deus, entendeu? Ele podia ser uma honra para Deus, porque Deus tem grande propósito na vida dessa pessoa, na sua vida. Só que Deus se entristece porque Deus tem grande propósito, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Só que você já está surdo, você está ignorando já a palavra. Nada mais faz sentido para você. E cada vez mais você está aprofundando o pecado. Não está dando mais ouvido. Não é a mesma coisa as coisas de Deus para você. Não ora a Deus. Não busca mais a Deus na palavra. Não lê a Bíblia. E cada vez mais você está ficando mais morto para Deus. Mas Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. Jesus tem poder de ressuscitar esse fogo dentro de você. A sua vida, Deus pode ressuscitar. Jesus pode reatar você com Deus. Jesus derramou o sangue na cruz aqui no Calvário, na cruz do Calvário, para que esse sangue possa reconciliar você com Deus. Para que você possa reconciliar de novo com Deus, você possa ser restaurado para Deus. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Essa é a graça de Jesus na nossa vida. Pedro vai dizer assim, não foi com ouro ou prata que fosse resgatado, mas com o sangue de Jesus. Mas se você então pedir perdão para Deus e pedir para Deus ter liberdade de trabalhar na sua vida, Ele vai te restaurar. Ele vai te transformar. Ele vai perdoar os seus pecados. E se você buscar com Ele, com Ele, se esforçar, ajoelhar e querer uma nova vida, uma vida nova, de novo acender essa chama, buscar Deus todo dia, sentir a presença de Deus, voltar a ter aquele temor. Opa, o pecado tá aqui, não quero pecado não, quero viver uma vida de santidade, quero chegar mais perto da presença de Deus.
Volta a buscar isso, volta a se queimar no seu coração, porque Jesus quer te ressuscitar. E o Senhor se alegrará com isso. Então se derrama aos pés de Jesus, peça perdão, não seja orgulhoso e reconheça que você errou. Reconheça que você está errado e procura mudança. E aí, lê esse livro, lê a palavra de Deus e vê exanime você. Será que eu estou de acordo com a palavra de Deus? E pede junto com o Espírito Santo. Pai, eu quero te agradar. Então essa palavra está sendo para vocês hoje. Que você fique com essa palavra no seu coração, amém? Então é isso aí. Deus te abençoe e que você possa voltar. Que você possa voltar de uma vida com Deus e ser cheio do Espírito Santo, amém? Que você fique na paz de Jesus Cristo.